Saudações! Bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. Este vídeo tem como objetivo tentar mostrar para vocês o motivo de o Brasil ser um fracasso na educação. Está sempre disputando, praticamente, os últimos lugares nos índices educacionais internacionais. Por que isso acontece? Isso é por acaso? Tem algum motivo? E foi verificado isso? Já foi apontado os possíveis responsáveis? Alguma pedagogia? Algum método que está sendo aplicado não está sendo bem colhido os frutos? Ou seja, o método fracassou? É basicamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, peço já para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho aí das notificações e deixa aí seu like, que é bastante importante. E peço novamente a vocês, como no vídeo anterior, para que vocês publiquem, divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem, compartilhem aí com seus conhecidos, pois eu necessito de uma quantidade mínima aqui de 1000 inscritos no canal e espero que vocês me ajudem. Agradeceria bastante se eu obtesse esse êxito. Então, obrigado a todos desde já. É fato que o nosso país atravessa uma crise educacional. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar essa palavra educação para essa crise que atravessa o Brasil. Eu penso que a palavra menos incorreta seria instrução, pois educação eu compreendo de forma diferente. Depois farei um vídeo especificamente só sobre o conceito de educação. Mas vamos, numa linguagem comum, as pessoas compreendem como educação, então vamos tomar realmente essa crise como uma crise educacional, a princípio. Eu penso que todos aqui que assistem a esses vídeos já assistiram também filmes, e sobretudo filmes de filmes policiais e também filmes de ação no geral, no qual tem lá o protagonista, que ele tem que salvar o mundo, salvar sua família e questões afins, ou seja, ele é o herói, o protagonista do filme, no qual ele sempre tem um oponente forte. E ele tem que desenvolver ali, no filme, a gente vê isso aí, técnicas, métodos para destruir seu inimigo, para derrotá-lo o inimigo. E geralmente quando o inimigo tem uma arma, vamos supor um revólver, uma metralhadora, no caso dos filmes aí que a gente vê de Rambo, John Rambo, Rambo também tem uma metralhadora. Se o oponente dele vem com uma faca, ele também tem uma faca grande. E por aí vai, ou seja, os meios que ele consegue para destruir e superar ali suas barreiras, seus inimigos, são suficientes para que ele logre êxito. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que para cada dificuldade, para cada obstáculo, se você quer superá-lo, existe um método. Existem métodos que são eficientes, eficazes, e existem métodos que são ineficientes e ineficazes. Por exemplo, no filme de guerra, que nem os filmes de Rambo. Rambo não vai sair com a faca por aí querendo destruir todos os seus inimigos com metralhadora. Não. Ele faz uso de metralhadoras também, faz uso de granadas, explosivos e por aí vai. Ou seja, o método que ele utiliza é um método para destruir o seu inimigo, destruir o seu oponente. Semelhantemente, nós temos que ver isso na educação, na questão do aprendizado, do ensino-aprendizagem. E o método que o Brasil utiliza para superar a ignorância, sobretudo da primeira infância e da juventude de um modo geral, é um método falho, é um método ineficaz, é um método que não tem praticamente eficiência alguma, que é o socioconstrutivismo educacional.
Em linhas gerais, o que quer dizer o socioconstrutivismo na educação? Quer dizer que basta deixar a criança lá, que ela, com suas interações com o mundo, com os outros coleguinhas dela, ela vai adquirir o conhecimento, vai adquirir, vamos supor, desenvolver sua própria gramática, desenvolver a linguagem de forma adequada, ter uma interpretação do mundo correta, adequada, suficiente para que ela supere as vicissitudes da vida, suficiente para que ela supere os obstáculos por vir durante a sua empreitada na vida. E não é assim. Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, mostra que isso aí é impossível. Assista ao vídeo para vocês terem uma ideia. No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias o método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas por abstração. Ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações, né? E no fim chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir da mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, meu filho, eu vou explicar uma coisinha para você, e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhe. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática, a língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma, e o nego vai pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado do aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático de um Leibniz, e a tenacidade científica do Charles Darwin, tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, não dá para ir pelo método indutivo, nem pelo dedutivo. Então, fudeu. A educação é impossível. Então, é para isso que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Fazer uma ponta entre o irracional e o racional. Isso é dificílimo. Então, isso quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há 50 anos, que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de charlatães vigaristas, porra. Ensina assim, o ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar, e ele mesmo vai montando por abstração na cabeça dele, né, as regras da gramática, e no fim ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam numa confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Esse método é extremamente falho. Por que é falho? Porque uma criança deixada sozinha, ela não vai aprender. Ela, se for deixada à revelia, por conta própria, na verdade ela vai desaprender. Ela não vai aprender. Ela tem que ser conduzida adequadamente. Daí o termo pedagogia, que quer dizer aquele que conduz a criança. Mas não é conduzir de qualquer forma, não é conduzir à revelia, sem nenhum método. Não, é conduzir de uma forma que ela adquira um modo adequado de aprendizagem, que ela verdadeiramente aprenda as coisas e de forma correta. Por exemplo, se deixarmos uma criança por conta própria, ela talvez, quando se deparar com uma serpente, uma cobra ou um escorpião, ela vai colocar a mão. Já que é para interagir com o mundo, ela vê o mundo ali, vamos lá ver o que é o escorpião, vamos aprender a natureza, como que funciona. Vai lá, é picado, é envenenado, morre. Se não tiver ninguém ali para intervir, para direcioná-lo,
ela vai morrer. Não é à toa que, por natureza, a criança nasce totalmente dependente dos pais. Se deixar uma criança sozinha, ela vai morrer. Ela não sabe se alimentar sozinha. Ela não sabe se vestir, ou seja, é necessário que alguém faça isso por ela. No caso, os pais ou aqueles responsáveis para cuidar da criança, do bebê. Semelhantemente, no aprendizado. Quando ela vai se desenvolvendo cognitivamente, intelectualmente, ela vai realmente, digamos, atualizando essas faculdades dela. Porém, essas faculdades ainda são incipientes, precisam ser treinadas, precisam ser, digamos, refinadas e também direcionadas para o aprendizado correto, de forma correta. E esse socioconstrutivismo, no qual apregou que a criança tem que ser deixada sozinha, para ela aprender sozinha, desenvolver-se sozinha, causa transtornos, causam prejuízos educacionais, prejuízos também morais, intelectuais e, sei lá, eu penso que até de certa forma é quase irreversível isso tudo. Pois é complicado a situação. E de acordo com o princípio que eu identifiquei na filosofia de Mário Ferreira dos Santos, que eu chamo de princípio ontológico da inexistência do vazio, no qual o vazio é apenas um artifício psicológico para a gente lidar com a realidade, para a gente lidar com, digamos, a ausência de algo, esse princípio diz que jamais o vazio vai existir. Por exemplo, nessa relação de ensino e aprendizagem, nessa questão da hierarquia na sala de aula, no qual o professor ele tem a primazia ali da hierarquia e o estudante, o aluno, ele de certa forma ele tem que deve obediência e respeito ao professor. Isso é o normal, digamos, isso seria o normal e o natural. Porém, para o socioconstrutivismo, não. O protagonismo é do estudante. O protagonismo é do aluno. O professor, ele perde essa hierarquia, ele perde essa autonomia para o estudante. Agora imagine um estudante que não sabe de porcaria nenhuma da vida, um aluno que não tem responsabilidade nenhuma, tendo agora autoridade na sala de aula. Por isso que eu falo, quando os professores abdicam da sua autoridade, da sua autonomia na sala de aula, essa autonomia não vai desaparecer, ou seja, não vai ficar vazio. Essa autonomia, essa autoridade vai ser assumida agora pelos estudantes. Por isso que os professores agora são reféns dos estudantes. Por isso que muitas vezes eu falo que os professores compraram gato por lebre, ou trocaram gato por lebre. Ou seja, aceitaram essa premissa do socioconstrutivismo, que seria melhor para o estudante. Mas não é melhor nem para o estudante, que ele não aprende porcaria nenhuma, não assume responsabilidade nenhuma, nem para o professor. O professor estão pagando caro, sofre extremamente violência, são espancados em salas de aula, sofrem todo tipo praticamente de violência, ameaças, e até ameaças de morte, que eu fiquei sabendo aí, e coisas semelhantes. Ou seja, a hierarquia foi trocada, invertida, os professores não são mais os protagonistas, os professores não têm mais autonomia e a hierarquia, a autoridade em sala de aula, os estudantes, quem assumiram tudo isso, só que eles esperavam, de acordo com esse método socioconstrutivista, que os alunos iam aprender por si mesmos a respeitar, queriam aprender a si mesmo, digamos, a importância de uma hierarquia na sala de aula, da responsabilidade, do aprendizado. Não, estão extremamente ignorantes. E agora essa geração socioconstrutivista aí estão aflorando, estão, digamos, despertando, se transformando em monstros. Basta ver os vídeos aí de estudantes jogando carteira em professores, onde na minha época isso aí era inadmissível. E se chegasse no ouvido de um pai ou em algum boletim, a carta da escola para os pais que os seus filhos estavam praticando agressão, desrespeitando o professor, não cairia bem para ele. No mínimo um castigo, ou na minha época uma pisa mesmo, no mínimo.
ainda tinha que pedir desculpa ao professor. Hoje não, hoje os pais já chegam também para ajudar, muitas das vezes, a agredir o professor. Esse método socioconstrutivista da educação aqui no Brasil, ele tem como ícone, praticamente, Paulo Freire. Sim, Paulo Freire. Esse mesmo que elogia genocidas, assassinos, como Che Guevara, Karl Marx, e por aí vai. Pois é, pessoal, essa é a realidade. Haja vista que muitos que foram educados nesse método socioconstrutivista, no ensino básico, no ensino superior, hoje são professores. E a maioria dos professores hoje são socioconstrutivistas, são comunistas, progressistas. Mas tudo isso aí é sinônimo de que não presta. Tudo isso aí são sinônimos nocivos e acarretam na destruição intelectual. Aí você pode dizer, não é bem assim. Não é assim? Olha aí, desde que esse método foi adotado no Brasil, se o Brasil despontou no ensino, nos índices educacionais internacionais, olha aí se ele está no topo, olha aí se as nossas universidades em relação ao mundo não ficam bem para trás. Aí você quer dizer que esse método está funcionando? Não está funcionando. Estão construindo monstros. Basta ver o seguinte, todos os professores, de um modo geral, e é comum realmente entre eles, que a educação ela vai salvar o Brasil. É a educação que vai melhorar o Brasil, que vai melhorar, digamos, a economia, a vida das pessoas. Isso aí é comum, isso aí é notório. Basta ver isso aí em reportagem, matéria de jornais, em diversos veículos aí, isso aí é comum. Aí ficam com aquela dizendo o seguinte, o juiz ganha mais que um professor, o jogador ganha mais que um professor, um médico ganha mais do que um professor, um advogado, um engenheiro, tal, não sei o que, tudo isso aí ganha mais do que um professor. Aí eles dizem o seguinte, que os professores deviam ser melhores remunerados, ter uma melhor condição realmente de vida, de estrutura na sala de aula. Tudo isso concordo, realmente é fato, tem que ser melhorado, tal, essas questões. E eles também, para, digamos, fundamentar mais ainda isso, eles dizem que advogados, que juízes, médicos, engenheiros passaram por eles. Realmente passaram pelos professores. Aí a gente pensa que esses professores, que têm isso na mente, ou seja, de que todos passaram por eles, não importa a profissão que realmente passaram, que eles realmente vão acentuar e vão, digamos, dar valor, valorizar, melhor dizendo, engenheiros, físicos, advogados, juízes, promotores e por aí vai. Vocês pensam tudo isso, né? Mentira! Não é bem assim. Basta ver que nessas greves aí, que eles chamam de greve pela educação, que pela educação não tem porcaria nenhuma, estão pedindo o quê? Lula livre. 85%, saiu uma pesquisa aí, se eu não me engano, dos estudantes, aliás, dos professores, cerca de 85% dos professores, eles são comunistas, eles são esquerdistas e querem Lula livre, praticamente. Todos eles. E Lula é alfabetizado? E Lula é escolarizado? E Lula é um intelectual? Lula desenvolveu alguma coisa científica? Lula criou algum método aí realmente importante para o Brasil? Ele desenvolveu um método de interpretação da realidade ao ponto de ser positivo? Não. Ele é um cachaceiro. Está preso, é um criminoso. Aí vocês pensam que os professores vão apoiar Moro, por Moro realmente de eles estarem, digamos, orgulhosos de Moro, dizer, isso aí, tá vendo, passou pelas nossas mãos, realmente ele aprendeu o que é correto. Então ele prendeu realmente o corrupto, prendeu o criminoso. Realmente isso aí merece realmente estar na posição dele. Não, eles não apoiam Moro. É o contrário, para eles, Moro é que devia estar preso. Moro é que é o criminoso. E Lula é o inocente. Tá vendo a inversão na mente desses professores? E os estudantes vão junto. Aí eu pergunto para vocês, pais, vale a pena colocar um filho hoje nessa escola, nessas
circunstâncias, nessas condições? Ou vocês têm que começar a assumir a responsabilidade de que vocês são os verdadeiros educadores dos seus filhos? Vocês são os verdadeiros responsáveis pelo desenvolvimento intelectual dos seus filhos? É isso que vocês têm que acordar. Ou um ou outro. Ou a escola ou vocês. Não estou dizendo com isso que devemos tirar os estudantes das escolas, não. Estou dizendo com isso que nós, pais, como somos consumidores desse serviço, nós devemos exigir que realmente o ensino, a educação, seja conforme o que ela tem que ser. Porque quando abre matrículas em escolas militares, tem filas quilométricas para matricular os filhos? Por que isso? Porque, no fundo, os pais querem os filhos que tenham a responsabilidade. No fundo, os pais querem que os filhos aprendam a importância do respeito, da hierarquia, a importância realmente da educação. Que ele vai lá, que ele vai aprender. Um filho, um estudante na escola militar, ele não vai lá fazer cartaz de greve. Ele não vai lá bater em professor. Não. Ele vai lá aprender questões também morais, questões éticas e também questões intelectuais, pois tudo isso aí está no mesmo pacote. Deu para compreender? Bem, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Existem mais coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou resumir nisso aqui. Vai ficar realmente um vídeo longo, mas é necessário. E mais uma vez agradeço a todos por ter assistido a esse vídeo. Peço realmente para vocês divulgarem, para que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem. E é isso. E peço novamente para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí seu like, que é bastante importante. E fiquem com Deus e até a próxima.